Capítulo 8. A disciplina da submissão. O cristão é um senhor perfeitamente livre de tudo. A ninguém se sujeita. O cristão é um servo perfeitamente zeloso em tudo. Sujeita-se a todos. Martinho Lutero. De todas as disciplinas espirituais, nenhuma sofreu mais abusos que a disciplina da submissão. Por alguma razão, a espécie humana demonstra uma aptidão extraordinária para empregar o melhor dos ensinamentos no pior dos fins. Nada é mais eficaz em aprisionar uma pessoa que a religião, e nada na religião contribui mais para manipular e destruir pessoas que o ensino equivocado a respeito da submissão. Assim, precisamos examinar essa disciplina com muito cuidado e discernimento até encontrar um bom caminho e assim obter a garantia de que estamos ministrando vida e não morte. Para cada disciplina existe uma liberdade correspondente. Se me forcei na arte da retórica, fico à vontade para fazer um discurso comovente quando a ocasião exigir. Demóstenes só estava livre para ser orador porque havia passado pela disciplina de falar mais alto que o bramido do oceano, com a boca cheia de pedrinhas. O propósito das disciplinas é a liberdade. O objetivo é a liberdade, não a disciplina. No momento em que fizemos das disciplinas o alvo principal, nós a transformaremos em lei e perderemos a liberdade que lhe corresponde. As disciplinas servem ao propósito de realizar um bem maior. Elas não têm nenhum valor em si mesmas. Só possuem valor como meio de nos pôr diante de Deus para que Ele nos conceda a libertação que procuramos. A libertação é o fim. As disciplinas são meros instrumentos. Elas não são a resposta, apenas nos levam até a resposta. Precisamos entender com clareza a limitação das disciplinas se quisermos evitar a escravidão. Além de entender, precisamos enfatizar essa verdade a nós mesmos, vez por vez. Tamanha é a tentação de concentrar tudo nas disciplinas. Façamos que tudo convirja para Cristo e enxerguemos as disciplinas espirituais como forma de ficar mais perto do coração dele. A liberdade na submissão. Afirmei que cada disciplina tem uma liberdade correspondente. E que liberdade corresponde à submissão? É a capacidade de tirar das costas o fardo terrível de sempre precisar fazer as coisas do nosso jeito. A obsessão de exigir que tudo funcione conforme desejamos é a pior escravidão que existe hoje na sociedade humana. Há quem passe semanas, meses e até mesmo anos em constante aflição, porque algo não aconteceu como desejado. Ficam alvoroçadas e se enfurecem. Chegam a perder a razão. Por esse motivo, agem como se a própria vida dependesse disso, e alguns até desenvolvem úlcera por causa disso. Nas disciplinas da submissão, ficamos livres para desprender-nos da questão, para esquecê-la. Sinceramente, a maioria das coisas da vida nem chega perto de ser tão importante quando achamos que é. A vida não irá terminar se isso ou aquilo não acontecer. Se atentarmos para esse fato, você perceberá, por exemplo, que quase todas as brigas e divisões na igreja acontecem porque as pessoas não têm a liberdade de ceder umas às outras. Insisto em afirmar que está em jogo aqui uma questão crucial. Estamos lutando por um princípio sagrado. Talvez seja esse o caso. Normalmente não é. Na maioria das vezes, não conseguimos suportar a ideia de ceder, pois isso significa que as coisas não andarão conforme desejamos. Somente pela submissão seremos capazes de levar esse estado da alma ao ponto em que não mais nos controle. Só a submissão pode dar-nos liberdade suficiente para distinguirmos entre assuntos legítimos e a obstinação da vontade própria. Se tão somente começássemos a entender que a maioria das coisas com que nos importamos não é relevante, poderíamos nos ater menos a elas. Descobrimos que não são nada demais. Costumamos dizer, bem, não me importo, quando o que realmente queremos dizer e o que transmitimos aos outros
é que nos importamos, e muito. É precisamente nesse ponto que o silêncio se encaixa tão bem com as outras disciplinas. Normalmente, a melhor maneira de tratar da maioria das questões de submissão é não dizer nada. É preciso um espírito de graça que abarque tudo, que vá além da linguagem ou da ação, que liberte as pessoas e a nós. O ensino bíblico a respeito da submissão concentra-se no espírito com que vemos o semelhante. As Escrituras não tentam estabelecer relacionamento hierárquico, mas comunicam a nós uma atitude interna de subordinação mútua. Pedro, por exemplo, apela aos escravos de sua época para que vivam submissos ao seu Senhor, 1 Pedro 2,18. O conselho parece desnecessário, até que percebemos que é bem possível obedecer sem viver em espírito de submissão. Externamente podemos fazer o que nos pedem e internamente estarmos em rebeldia contra eles. A preocupação com o sentimento de apreço pelas pessoas permeia todo o Novo Testamento. A antiga aliança estipulou que não devemos matar. Jesus, no entanto, enfatizou que a questão verdadeira é o espírito assassino com que vemos as pessoas. Na questão da submissão, vale a mesma coisa. O ponto central é o sentimento de apreço e de respeito uns pelos outros. Na submissão, ficamos livres para valorizar o semelhante. Seus sonhos e planos passam a ser importantes para nós. Desfrutamos uma liberdade renovada, maravilhosa, gloriosa. A liberdade de abrir mão dos próprios direitos pelo bem alheio. Pela primeira vez conseguimos amar as pessoas incondicionalmente. Abrimos mão do direito de exigir que elas retribuam nosso amor. Não temos mais a sensação de que precisamos ser tratados de determinada maneira. Exultamos com o sucesso delas. Experimentamos um pesar sincero quando fracassam. Não faz muita diferença se nossos planos se frustram, caso os planos deles deem certo. Descobrimos que é bem melhor servir ao próximo que fazer as coisas à nossa maneira. Você já experimentou a libertação decorrente de abrir mão dos seus próprios direitos? Significa estar livre da raiva imputada e da amargura que sentimos quando alguém não age como achamos que deveria agir. Significa que finalmente somos capazes de romper a cruel lei da reciprocidade que diz: uma mão lava a outra. Mexa comigo que acabo com você. Significa ficar livre para obedecer à ordem de Jesus. Ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Mateus 5,44. Significa que pela primeira vez entenderemos como é possível renunciar ao direito de retaliar. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Mateus 5,39. Pedra de toque. Talvez você tenha notado que estou abordando o tema da submissão pela porta dos fundos. Comecei explicando o que ela faz por nós antes de defini-la. Fiz isso com um propósito. A maioria de nós foi exposto a uma forma tão mutilada de submissão que acabou adotando a deformidade ou rejeitando inteiramente a disciplina bíblica. Adotar a forma original de submissão leva à autoaversão. Optar pela forma distorcida leva à glorificação pessoal. Antes que fiquemos presos nas garras deste dilema, consideraremos uma terceira alternativa: a pedra de toque para compreender biblicamente a submissão e a impressionante afirmação de Jesus: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 8,34. Afastamo-nos dessas palavras como que por instinto. Ficamos muito mais à vontade com expressões como autossatisfação e realização pessoal, que com o pensamento de negar a si mesmo.
Na realidade, Jesus ensina que a autonegação é a única forma de gerar autossuficiência e autorrealização genuínas. A autonegação evoca em nossa mente todo tipo de imagem de rebaixamento e de autoaversão. Imaginamos que isso certamente significa rejeitar nossa individualidade e que provavelmente nos conduzirá a formas diversas de mortificação pessoal. Ao contrário, Jesus convida-nos à autonegação sem a autoaversão. A autonegação é simplesmente um meio de chegarmos à compreensão de que não precisamos trilhar um caminho próprio. Nossa felicidade não depende de conseguirmos o que queremos. A autonegação não significa perder a identidade, como supõem alguns. Sem identidade, nem mesmo poderíamos nos sujeitar uns aos outros. Jesus perdeu a identidade quando se pôs na direção do Gólgota? Pedro perdeu a identidade quando atendeu à ordem do mestre que implicava carregar uma cruz? Siga-me, João 21:19. Paulo perdeu a identidade quando se entregou àquele que disse: mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome? Atos 9:16. É claro que não. Sabemos que a verdade era justamente outra. Eles encontraram a própria identidade no ato de negar a si mesmo. A autonegação não é o mesmo que desprezo por si mesmo. Este indica que não temos nenhum valor e que, ainda que o tivéssemos, deveríamos rejeitá-lo. A autonegação declara que temos valor infinito e mostra-nos como perceber isso. O auto-menosprezo nega que a criação seja boa. A autonegação afirma que ela é boa de fato. Jesus fez da capacidade de amar a nós mesmos o pré-requisito para demonstrar cuidado com o semelhante. Mateus 22:39. O amor próprio e a autonegação não entram em conflito. Em mais de uma oportunidade, Jesus deixou claro que a autonegação é a única forma segura de amarmos a nós mesmos. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 10:39. Precisamos mais uma vez salientar que a autonegação significa a liberdade de priorizar o semelhante. Significa manter o interesse dele acima dos nossos. Assim, a autonegação liberta-nos da autopiedade. Quando vivemos às margens da autonegação, exigimos que as coisas funcionem conforme desejamos. Quando isso não acontece, retornamos à autopiedade. Coitado de mim! Podemos ser externamente submissos, mas com espírito de martírio. Um forte indício de que a disciplina da submissão corrompeu-se. Por esse motivo, a autonegação é o fundamento da submissão. Ela nos livra da tendência que temos de satisfazer os próprios desejos. Mulheres e homens de hoje acham extremamente difícil ler os grandes mestres devocionais porque eles usam em profusão a linguagem da autonegação. Para nós é difícil permanecer receptivos às palavras de Thomas A. Kempis. Ter-se por nada e pensar sempre bem e favoravelmente dos outros é prova de grande sabedoria e perfeição. Esforçarmos-nos para dar ouvidos às palavras de Jesus. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Nossa dificuldade surge principalmente porque não conseguimos entender o ensino de Jesus de que o caminho para a autorrealização passa pela autonegação. Salvar a vida significa perdê-la. Perdê-la por causa de Cristo é salvá-la. Marcos 8:35. George Matheson inclui no Inário o maravilhoso paradoxo da realização que passa pela autonegação. Peço-te, Senhor, de mim um servo fazer, e então livre eu serei. Força-me a espada devolver, e conquistador tornar-me-ei. Um mergulho nos sobressaltos da vida faço, quando permaneço em solidão. Prenda-me com os teus braços,
e vigorosa será a minha mão. Creio haver desobstruído suficientemente a área, de modo que estamos em condição de tratar a autonegação pelo que ela realmente é: libertação. Precisamos estar convencidos disso, pois, como já disse, a autonegação é a pedra de toque da disciplina da submissão. A subordinação revolucionária, tal como ensinada por Jesus Cristo. O mais radical dos ensinos sociais de Jesus era a inversão completa do conceito de grandeza dominante em sua época. A verdadeira liderança consiste em tornar-se servo de todos. O poder revela-se na submissão. O símbolo mais notável dessa servidão radical é a cruz. Jesus humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8. Observe, porém, o seguinte: Cristo não apenas morreu uma morte de cruz, ele também viveu uma vida de cruz. O caminho da cruz, a trilha do servo sofredor, era essencial a seu ministério. Jesus viveu a vida de cruz em submissão a todos os seres humanos. Foi servo de todos. Foi incisivo ao rejeitar o mecanismo cultural de posição e poder quando afirmou: vocês não devem ser chamados rabis. Tampouco devem ser chamados chefes. Mateus 23, do 8 ao 10. Jesus pôs por terra os costumes de seus dias, uma vez que sua vida fundamentava-se na cruz, ao valorizar as mulheres e mostrar-se acessível às crianças. Ele viveu uma vida de cruz ao pegar uma toalha e lavar os pés dos discípulos. Jesus poderia facilmente ter convocado uma legião de anjos para socorrê-lo, mas escolheu a morte na cruz do Calvário. A vida de Jesus foi uma vida de cruz, de submissão e de serviço. A morte de Cristo foi a morte de cruz que triunfou mediante ao sofrimento. É impossível exagerar o caráter revolucionário da vida e do ensino de Jesus em relação a esse assunto. Ele aboliu as reivindicações de posição e de status, chamando a experiência a uma ordem inteiramente nova de liderança. Sua vida de cruz, aos poucos, corroeu todas as ordens sociais baseadas no poder e no interesse próprio. Como já observei, Jesus chamou seus seguidores à vida de cruz. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. Ele foi incisivo com seus discípulos. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9,35. Quando imortalizou o princípio da vida da cruz ao lavar os pés dos discípulos, acrescentou: eu lhe dei o exemplo para que você faça como lhe fiz. João 13,15. A vida de cruz é de submissão voluntária. A vida de cruz é a vida de quem livremente aceitou ser servo. A subordinação revolucionária tal como ensinada nas epístolas. O exemplo e o chamado de Jesus para seguirmos o caminho da cruz em todos os relacionamentos humanos formam a base para o ensino das epístolas a respeito da submissão. O apóstolo Paulo estabelece o imperativo dado à igreja para que todos considerem os outros superiores a si mesmos. Na submissão e na autonegação do Senhor para nossa salvação, Jesus esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo. Filipenses 2, do 4 ao 7. O apóstolo Pedro, em meio às instruções sobre a submissão, faz um apelo direto ao exemplo de Jesus como motivo para ela. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julgava com justiça. 1 Pedro 2, do 21 ao 23. Lemos no prefácio de Haustafel de Efésios
Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios 5:21. O chamado para que os cristãos vivam a vida de cruz está arraigado à vida de cruz do próprio Cristo. A disciplina da submissão sofreu distorções terríveis em razão de tentativas fracassadas de enquadrá-la num contexto mais amplo. A submissão é um tema ético que perpassa todo o Novo Testamento. É uma postura obrigatória para todos os cristãos, homens e mulheres, pais e filhos, senhores e escravos. Ordena-se que vivamos uma vida de submissão, porque Jesus viveu uma vida de submissão. Não porque estamos num lugar específico ou em alguma fase da vida. A autonegação é uma postura que serve bem aos que seguem o Senhor crucificado. Em qualquer ponto de Haustfeld, a primeira e a única razão que nos constrange à submissão é o exemplo de Jesus. Essa singular análise racional da submissão é surpreendente quando a comparamos com outros escritos do século I. Neles existem um apelo constante à submissão, porque era assim que os deuses criavam as coisas. Era parte da condição de vida do ser humano. Não existe um único escritor do Novo Testamento que apele à submissão com base nisso. Esse ensino é revolucionário. Eles ignoram por completo todas as práticas que até então definiam superiores e inferiores e conclamam todos a que considerem uns aos outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. O primeiro chamado da epístola à subordinação é para os que, em razão da cultura na qual se encontravam, já eram subordinados. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos. Colossenses 3, 18-22. E passagens paralelas. O revolucionário nesse ensino é que essas pessoas, a quem a cultura do século I não proporcionou nenhuma escolha, são tratadas como agentes morais, livres. Paulo concedeu responsabilidade moral e pessoal aos que não tinham nenhum status jurídico nem moral na própria cultura. Transformou pessoas sem o direito de tomar decisões em pessoas que tomam decisões. É espantoso o fato de Paulo chamá-los à subordinação, uma vez que já estavam subordinados por causa do lugar que ocupavam na cultura do século I. A única razão significativa para tal ordem é o fato de que, por causa da mensagem do Evangelho, eles tenham começado a ver-se livres da posição de subordinação que até então ocupavam na sociedade. O Evangelho havia desafiado todas as ideias de cidadania de segunda classe, e eles sabiam disso. Paulo insistia em que se subordinassem voluntariamente, não porque fosse a condição de vida deles, mas porque convém a quem está no Senhor. Colossenses 3,18. Essa característica, a de se dirigir aos subordinados da cultura com um ensino moral, também contrasta radicalmente com a literatura contemporânea da época. Estoicos, por exemplo, dirigiam-se apenas às pessoas que ocupavam uma posição elevada na ordem social, encorajando-a a fazer um bom trabalho na posição que ela já considerava ser seu lugar. Paulo, no entanto, falou primeiramente às pessoas a quem, segundo estabelecia a cultura da época, nem mesmo se deveria dirigir a palavra, e convidou-as à vida de cruz de Cristo. Em seguida, as epístolas voltam-se para a contraparte cultural dominante no relacionamento e também a conclama a vida de cruz de Cristo. O imperativo da subordinação é recíproco. Maridos, amem cada um a sua esposa. Pais, não irritem seus filhos. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito. Colossenses 3,19, 4:1 e passagens paralelas. Com toda certeza, alguns irão argumentar que a ordem para a contraparte dominante não utiliza a linguagem de submissão. O que deixamos de perceber é o grau profundo de submissão
que essas ordens exigiam da contraparte dominante naquele ambiente cultural. Para o marido, pai ou senhor do primeiro século, obedecer à determinação de Paulo significava uma mudança drástica de comportamento. O filho, o escravo ou a esposa do século I não precisavam mudar absolutamente nada para seguir a ordem de Paulo. De qualquer maneira, é a contraparte dominante que leva à estocada do ensinamento. Além disso, precisamos perceber que o imperativo para marido, pais e senhores constitui outra forma de autonegação. Representam apenas outro conjunto de palavras para transmitir a mesma verdade, e de que podemos nos libertar da necessidade de fazer as coisas funcionarem à nossa maneira. Se um marido amar a esposa, levará em consideração as necessidades dela, estará disposto a ceder a ela, terá liberdade para considerá-la mais importante que as próprias necessidades. Será capaz de considerar os filhos mais importantes que suas necessidades. Filipenses 2:3. Em Efésios, Paulo exorta os escravos a terem um espírito alegre, voluntário e disposto no serviço aos seus senhores terrenos. Depois de exortá-los, os senhores tratem seus escravos da mesma forma. Efésios 6:9. Pensar dessa forma era inadmissível para a sociedade do primeiro século. Os escravos eram propriedades, não seres humanos. Mesmo assim, Paulo aconselha, com a autoridade divina, os senhores a se submeterem às necessidades de seus escravos. Talvez a ilustração mais perfeita da subordinação revolucionária esteja na diminutiva carta de Paulo a Filemon. Onésimo, escravo fugitivo de Filemon, tornara-se cristão e estava retornando voluntariamente para o seu senhor com a atitude que ele entendia ser a mais compatível como um discípulo de Cristo. Paulo insiste que Filemon dê as boas-vindas a Onésimo, não mais como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Filemon 16. John Yoder fez o seguinte comentário: isso equivale a Paulo instruir Filemon com um tipo de instrução não coerciva que convém a um irmão em Cristo, a dar alforria a Onésimo. Ao retornar, Onésimo deveria subordinar-se a Filemon. Filemon deveria subordinar-se a Onésimo, dando-lhe a liberdade. Os dois deveriam estar mutuamente subordinados por causa do temor a Cristo. Efésios 5:21. As epístolas não consagram a estrutura social e hierárquica então existente. Ao determinar a subordinação universal, elas relativizam e cortam essa ordem social pela raiz, convocando os cristãos a viverem como cidadãos de uma nova ordem. As características mais fundamentais dessa nova ordem é a subordinação universal. Os limites da subordinação. Os limites da disciplina da submissão encontram-se nos pontos em que ela se torna destrutiva. Torna-se então a negação da lei do amor tal como ensinada por Jesus e representa uma afronta à submissão bíblica genuína. Mateus 5, Mateus 7, Epístolas 22, 37 ao 39. Pedro convida os cristãos a uma submissão radical ao Estado quando escreve: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes. 1 Pedro 2, 13 e 14. Contudo, quando o governo legitimamente autorizado de seus dias ordenou que a igreja incipiente deixasse de proclamar Cristo, foi Pedro quem respondeu: julguem os senhores mesmo se é justo aos olhos de Deus obedecer ao Senhor e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Atos 4, 19 ao 20. Em ocasião semelhante, Pedro simplesmente afirmou: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Atos 5, 9. Compreendemos a vida da cruz. Paulo declara: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais. Romanos 13, 1.
Todavia, quando ele viu que o Estado estava falhando em sua função estabelecida por Deus de proporcionar justiça a todos, pediu satisfação e insistiu que os danos fossem reparados. Atos 16:37. Estariam esses homens se opondo ao princípio da autonegação e da submissão que defendiam? Não. Eles simplesmente entendiam que a submissão chega ao fim de seu cargo quando se torna destrutiva. De fato, eles deram exemplo de subordinação revolucionária, recusando-se a cumprir uma ordem destrutiva e dispondo-se a sofrer as consequências. O pensador alemão Johannes Hamel afirma que a subordinação inclui a possibilidade de uma resistência impulsionada pelo espírito, de um repúdio apropriado e de uma recusa pronta para aceitar o sofrimento aqui ou ali. Às vezes, o limite da submissão são fáceis de determinar. Pede-se a uma mãe que castigue o filho exageradamente. Pede-se a um filho que ajude um adulto numa prática ilegal. Pede-se a um cidadão que viole os preceitos das Escrituras e da consciência em favor do Estado. Em cada um desses exemplos, o discípulo recusará a proposta, não de forma arrogante, mas em seu espírito de mansidão e submissão. Quase sempre é extremamente difícil definir os limites da submissão. Que dizer do marido que se sente reprimido, impedido de realizar-se pessoalmente por causa da carreira profissional da esposa, ou vice-versa? Essa forma de autonegação é legítima ou destrutiva? E quanto ao professor que dá uma nota injusta a um aluno? Deve o aluno se submeter ou resistir? E quanto ao patrão que promove os funcionários com base no favoritismo e no interesse em vantagens pessoais? O que deve fazer o revolucionário que passa por provações, especialmente se precisa do aumento para o bem de sua família? Essas questões são extremamente complexas, pois as relações humanas são complexas. São perguntas que não se satisfazem com respostas simplistas. Não existe algo como uma lei de submissão que previna todas as situações. Só podemos demonstrar ceticismo diante de uma lei que pretenda gerenciar qualquer circunstância. A ética casuística sempre irá fracassar. Não é fugir do tema afirmar que quando se definem os limites da submissão, somos atirados à dependência profunda do Espírito Santo. Afinal, se tivéssemos um livro de regras que abraçam todas as circunstâncias da vida, não precisaríamos ficar na dependência dele. O Espírito discerne com precisão os pensamentos e intenções do coração, os meus e os seus. Para nós, ele será o mestre e profeta, sempre à nossa disposição, instruindo-nos no que fazer em qualquer circunstância. Os atos de submissão. Submissão e serviço funcionam simultaneamente. Assim, boa parte da dinâmica da submissão será tratada no capítulo seguinte. No entanto, existem 7 atos de submissão que gostaria de mencionar resumidamente. O primeiro ato de submissão é ao Deus Trino. No começo do dia esperamos, nas palavras do autor do hino, rendidos e aquietados diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As primeiras palavras do dia formam a oração de Thomas A. Kempis. Como quiserdes, o que e quando quiserdes. Entregamos aos propósitos dele nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Da mesma forma, o dia é vivido com atos de submissão entremeado com derramamentos constantes de rendição interna. Assim como as primeiras palavras da manhã expressam submissão, as últimas à noite também nos mostram submissos. Rendemos corpo, mente e espírito nas mãos de Deus para que Ele faça conosco conforme lhe agradar pela extensão da escuridão. O segundo ato de submissão é as Escrituras. À medida que nós nos submetemos à palavra viva de Deus, Jesus, também nos submetemos à palavra escrita de Deus, as Escrituras. Em primeiro lugar, nos submetemos para ouvir a palavra. Em segundo lugar, para receber a palavra. Em terceiro lugar, para obedecer a palavra.
Olhamos na direção do Espírito Santo que inspirou as Escrituras a fim de interpretá-la e aplicá-la à nossa situação. As palavras das Escrituras avivadas no Espírito Santo estão conosco no restante do dia. O terceiro ato de submissão é a nossa família. O lema da família deve ser: cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2:4. Livre e graciosamente, cada membro da família disponha-se a relevar as atitudes dos outros membros. O primeiro ato de submissão é o compromisso de ouvir os outros membros da família. O colorário é a disposição de partilhar, o que em si é um ato de submissão. O quarto ato de submissão é ao próximo e àqueles com quem nos encontramos durante as atividades cotidianas. A vida de bondade simples é vivida diante deles. Se estiverem passando necessidade, nós os ajudamos. Realizar pequenos atos de bondade e os atos costumeiros da boa vizinhança, dividir a comida, ajudar a cuidar dos filhos, aparar a grama, fazer visitas diante de um assunto importante ou assuntos triviais, emprestar ferramentas. Nenhuma tarefa é pequena demais, nem insignificante demais, pois cada uma representa a oportunidade de viver em submissão. O quinto ato de submissão é a comunidade cristã, o corpo de Cristo. Se existem trabalhos a serem feitos e tarefas a serem realizadas, nós a examinamos cuidadosamente para ver se são um convite de Deus à vida de cruz. Não podemos fazer tudo, mas podemos fazer alguma coisa. Às vezes, a questão é de natureza organizacional, mas quase sempre são oportunidades espontâneas para pequenos serviços. Pode também haver o chamado para servir a Igreja Universal. E se tal ministério for confirmado em nosso coração, podemos submeter-nos a essa convocação com segurança e reverência. O sexto ato de submissão é aos aflitos e desprezados. Em todas as culturas existem viúvas e órfãos, ou seja, os desamparados, os desprotegidos. Tiago 1:27. Nossa primeira responsabilidade é estar entre eles, à semelhança de Francisco de Assis, no século XIII, e de Kagawa, no século XX. Precisamos descobrir formas de nos identificarmos genuinamente com os oprimidos, os rejeitados. Precisamos viver a vida de cruz ali. O sétimo ato de submissão é ao mundo físico. Vivemos numa comunidade interdependente, internacional. Não podemos viver em isolamento. Nossa responsabilidade ambiental ou falta dela afeta todas as pessoas espalhadas pelo planeta e também as gerações que ainda não nasceram. A fome das pessoas afeta-nos. O ato de submeter-se é uma determinação de viver como membro responsável num mundo cada vez mais irresponsável. Uma observação final. Em nossos dias, a disciplina da submissão depara com um grande problema, relacionado com a autoridade. O fenômeno que descrevo a seguir é algo que tenho observado repetidamente. Quando alguém começa a se mover no mundo espiritual, percebe que Jesus está ensinando um conceito de autoridade, que se opõe ao pensamento dos mecanismos deste mundo. Passa a entender que a autoridade não reside em posições, diplomas, títulos, direito de posse, nem em qualquer símbolo externo. O caminho de Cristo segue uma direção completamente diferente. É o caminho da autoridade espiritual, que é determinada e sustentada por Deus. As instituições humanas podem ou não reconhecer esta autoridade. Não faz a menor diferença. O cristão que possui autoridade espiritual pode ou não ocupar uma posição visível de autoridade. Mais uma vez, isso não faz a menor diferença. A autoridade espiritual é marcada pela compaixão e pelo poder. Quem anda no Espírito pode identificá-la imediatamente.
ele não terá dúvidas de que deve submissão à palavra pronunciada com autoridade espiritual. Nesse ponto, porém, existe uma dificuldade. E quando aqueles que ocupam posição de autoridade e não possuem autoridade espiritual? Considerando que Jesus deixou claro que a posição não confere autoridade, será que devemos obediência a eles? Não poderíamos desconsiderar toda a forma de autoridade humana e nós submeter unicamente à autoridade espiritual? Essas são questões propostas por pessoas que sinceramente desejam andar no caminho do Espírito Santo. Portanto, são legítimas e merecem uma resposta cuidadosa. Contudo, a resposta não é simples, mas também não é impossível. A subordinação revolucionária ordena que vivamos em submissão à autoridade humana, enquanto ela não se torna destrutiva. Pedro e Paulo exigiram obediência do Estado pagão, pois compreendiam o bem maior que resultava dessa instituição. Descobrimos que as autoridades em geral possuem considerável proporção de sabedoria e que negligenciá-la pode pôr-nos em risco. Acrescento outro motivo pelo qual devemos submeter-nos aos que ocupam posição de autoridade e desconhecem a autoridade espiritual. Devemos fazer isso não por simples cortesia, nem por sentir pena dos que se encontram em tal situação. Sinto empatia profunda por tais pessoas, pois já vivi circunstâncias semelhantes mais de uma vez. Estar em posição de autoridade e saber que suas raízes não estão suficientemente aprofundadas na vida divina para usar a autoridade espiritual é uma aflição frustrante, quase desesperadora. Conheço a sensação angustiante, faz a pessoa se escorar nos outros, bajular e tramar expedientes engenhosos a fim de manipular as pessoas e levá-las à obediência. Alguns acham mais cômodo ridicularizar esses líderes e desconsiderar a autoridade deles. Eu não faço isso. Lastimo por eles. Conheço a dor e o sofrimento que precisam ser suportados para viver tamanha contradição. Além disso, podemos orar por eles para que sejam preenchidos com autoridade e poder renovados. Também nós podemos tornar amigos deles e ajudá-los no que for possível. Se vivermos a vida de cruz diante deles, logo constatarão que crescerão em poder espiritual e nós também.